As pontes mais insanas e perigosas do mundo representam uma mistura de emoção e perigo. Elas oferecem uma experiência emocionante para os aventureiros que buscam desafios extremos, mas também apresentam riscos significativos para aqueles que não estão preparados para enfrentar suas condições extremas. Muitas dessas pontes estão localizadas em áreas remotas ou em terrenos acidentados, o que as torna ainda mais desafiadoras. Além disso, muitas delas são antigas e precárias, com falta de manutenção e infraestrutura precária. Os perigos dessas pontes incluem riscos de desabamento, ventos fortes e instabilidade estrutural. Muitas vezes, a altura e a natureza precária da estrutura aumentam a sensação de perigo e a adrenalina dos que atravessam. As emoções que acompanham a travessia das mais perigosas pontes do mundo variam de medo e ansiedade a excitação e euforia. Alguns protocolos podem oferecer uma experiência única e desafiadora, enquanto outros podem encontrar a travessia traumática e extremamente estressante. 17º lugar. Ponte Quechua-Chaca é uma antiga ponte suspensa localizada sobre o rio Apurímac, no Peru, construída pelos povos incas há mais de 500 anos. A ponte é feita de cabos de fibra de ichu, uma planta tropical, e é considerada a última ponte inca, ainda em uso. A estrutura da ponte consiste em 4 cabos principais trançados, que suportam uma passarela estreita feita de fibras vegetais e madeira. A ponte tem cerca de 28 metros de comprimento e fica suspensa a uma altura de aproximadamente 15 metros acima do rio. A ponte Quechua-Chaca é um marco histórico e cultural importante para a região, e é celebrada anualmente em uma festividade tradicional, onde membros da comunidade local renovam a ponte, usando técnicas e materiais tradicionais, a fim de preservar a herança inca. A ponte atrai turistas de todo o mundo, que podem atravessá-la a pé durante a celebração. 16º lugar. Ponte suspensa de vidro localizada no Parque da China é uma estrutura impressionante que se estende sobre um vale com uma vista deslumbrante. Feita inteiramente de vidro, ela oferece a oportunidade de caminhar sobre o abismo, proporcionando uma sensação de adrenalina, perigo e vistas incríveis da natureza ao redor. Com um design moderno e inovador, a ponte suspensa de vidro é uma atração imperdível para quem visita o parque, proporcionando uma experiência única e emocionante para os aventureiros corajosos. 15º lugar. Ponte de corda Carrick a Rede. É uma atração turística localizada na costa nordeste da Irlanda do Norte. A ponte é feita de cordas e tábuas de madeira, e se estende por 20 metros acima das águas azuis do Oceano Atlântico, ligando a costa principal a uma pequena ilha chamada Carrick-a-Rede. Construída originalmente por pescadores no século XVIII, a ponte oferece uma vista espetacular da paisagem costeira e é uma atração popular para os turistas mais corajosos que buscam aventura. A travessia da ponte é uma experiência emocionante e desafiadora, mas também oferece uma sensação de realização e uma vista panorâmica deslumbrante. A ponte de corda Carrick a Rede é um marco histórico e uma atração única que atrai os visitantes de todo o mundo. 14º lugar. Ponte suspensa de Gaza. É uma passarela suspensa que se estende sobre o rio que separa a cidade de Gaza, na Palestina. Ela foi projetada para conectar as duas partes da cidade, facilitando o tráfego de pedestres. A ponte é suspensa por cabos de aço e possui um design moderno e arrojado. Ela oferece uma vista panorâmica do rio e das áreas circundantes. A ponte suspensa de Gaza é uma importante infraestrutura do local, ajudando a melhorar a mobilidade das pessoas e o acesso a diferentes áreas da cidade. Porém, os turistas mais corajosos se aventuram nessa ponte. 13º lugar. Ponte suspensa de Uzani. É uma impressionante estrutura suspensa localizada na região montanhosa de Elburz, no Irã. A ponte é sustentada por cabos de aço e oferece uma vista deslumbrante das montanhas e do vale abaixo. Com seu design moderno e arrojado, a ponte é uma atração turística e popular para os amantes da natureza e aventureiros que desejam experimentar a sensação de perigo ao atravessar um desfiladeiro suspenso. A ponte suspensa de Uzani é um local imperdível para aqueles que desejam explorar as belezas naturais do Irã e desfrutar de uma experiência emocionante e assustadora ao mesmo tempo. 12º lugar. Ponte de Raízes. Localizada na Índia, é uma ponte natural que foi cultivada e moldada ao longo de várias décadas pelas tribos Khasi,
Na região de Meghalaya, as raízes das árvores são cuidadosamente direcionadas e entrelaçadas para formar uma robusta estrutura de travessia sobre os rios da região. Essas pontes de raízes são uma maravilha da engenharia natural e representam um exemplo único de coexistência harmoniosa entre o homem e a natureza. As raízes, ao crescerem e se fortalecerem, proporcionam um caminho resistente e durável para que as pessoas possam atravessar os cursos de água, mesmo durante as monções. As pontes de raízes são uma atração turística popular e um testemunho da engenhosidade e da habilidade da comunidade Khasi em trabalhar em conjunto com a natureza para criar estruturas de grande utilidade. 11º lugar, Ponte Trift, é uma ponte suspensa localizada nos Alpes suíços, que conecta duas encostas sobre o vale do rio Trift. A ponte tem aproximadamente 170 metros de comprimento e está situada a uma altura de cerca de 100 metros acima do solo. Foi originalmente construída para dar acesso ao refúgio Trift, que fica em uma geleira próxima, mas também se tornou uma atração turística popular devido à sua localização impressionante e à vista deslumbrante que oferece da paisagem alpina circundante. A ponte Trift é uma estrutura suspensa e balança conforme as pessoas se deslocam sobre ela, proporcionando uma experiência assustadora e emocionante para os visitantes. É considerada uma das pontes suspensas mais emocionantes e pitorescas do mundo e atrai aventureiros e amantes da natureza de todas as partes. 10º lugar, Ponte de Danyang Kunshan, é uma ponte ferroviária localizada na China, que se estende por cerca de 164,8 km de comprimento. É considerada a ponte de ferro mais longa do mundo, a maior parte dela foi construída sobre a água e possui uma seção com cabos suspensos. A ponte é uma importante parte da linha ferroviária de alta velocidade Pequim-Xangai, encurtando significativamente o tempo de viagem entre essas duas cidades. Sua construção foi um marco na engenharia e um grande avanço na infraestrutura ferroviária do país. A ponte é um símbolo do progresso e desenvolvimento da China, e é um exemplo impressionante da engenharia moderna. 9º lugar, Ponte Kawarau é uma ponte localizada ao sul de Queenstown, na ilha sul da Nova Zelândia. Esta ponte é famosa por ser o local de origem do bungee jumping comercial. A empresa AJ Racket realizou o primeiro salto de bungee jump da Ponte Kawarau em 1988, e desde então, milhares de turistas e entusiastas de esportes radicais visitam a ponte para experimentar a emocionante experiência de pular de uma altura de 43 metros sobre as águas do rio Kawarau. Além do bungee jumping, a ponte também oferece áreas para caminhadas e trilhas pelo local, e é um local popular para os amantes da natureza, dos esportes ao ar livre e principalmente os aventureiros que buscam adrenalina e curtem o perigo. 8º lugar, Ponte do Lago Ponte Arthur. É uma ponte de treliça de aço e concreto que se estende por cerca de 38 km sobre o Lago Ponte Arthur, ao norte de New Orleans, Louisiana. É uma das pontes mais longas do mundo sobre água, e foi inaugurada em 1956. A ponte consiste em dois trechos paralelos, um para o tráfego em cada direção, e é uma importante rota de transporte no local, ligando as paróquias ao norte do lago com a cidade de Nova Orleans. A estrutura também suporta tráfego ferroviário e é uma parte crucial do sistema viário local. A ponte do Lago Ponte Arthur oferece vistas deslumbrantes do lago e das áreas circundantes, e é um marco reconhecível na paisagem do lugar. No entanto, devido à sua idade avançada, a ponte tem exigido obras de manutenção e reparação em várias ocasiões, a fim de garantir a sua segurança e funcionamento contínuo. 7º lugar, Ponte Ubein, é uma ponte de madeira localizada na região de Mandalay, em Myanmar, com seus 1.200 metros de comprimento. É considerada a ponte de madeira mais longa do mundo, construída no século XIX. A ponte atravessa o lago Taung Phaman e é um destino popular para turistas e moradores locais. A ponte Ubein é uma estrutura impressionante, feita inteiramente de teca, com mais de 1.000 pilares que se erguem acima da superfície da água. Ela oferece vistas espetaculares do lago e das paisagens ao redor, especialmente durante o pôr do sol, quando a luz do dia reflete nas águas tranquilas. Além de servir como uma importante via de comunicação para os moradores locais, a ponte Ubein é um local onde as pessoas se reúnem para pescar,
passear e desfrutar da beleza natural que a rodeia. É sem dúvida um dos pontos turísticos mais emblemáticos de Myanmar e um local imperdível para quem visita o país. Sexto lugar, Ponte Ia Kazurabashi, é uma ponte suspensa localizada na província de Tokushima, no Japão. Ela é feita com cordas de cânhamo torcidas que formam um caminho estreito e sinuoso sobre o rio Ia. A ponte tem cerca de 45 metros de comprimento e se situa a uma altura de aproximadamente 14 metros acima do rio. A ponte Ia Kazurabashi tem uma história que remonta ao período feudal do Japão, quando era usada como uma passagem segura para os samurais e seus cavalos. Hoje em dia, a ponte é uma atração turística popular, que oferece uma vista pitoresca das montanhas e do rio circundantes. Apesar de sua aparência rústica, a ponte é segura e é refeita a cada 3 anos para manter sua estrutura estável. A sensação de atravessar a ponte Ia Kazurabashi é única e provoca arrepios, com o balanço das cordas e a vista deslumbrante proporcionando uma experiência emocionante para os visitantes mais corajosos. Quinto lugar, Ponte do Desfiladeiro Real, é uma estrutura impressionante que atravessa um desfiladeiro profundo e sinuoso, criando uma ligação crucial entre duas áreas geográficas. A ponte é caracterizada por sua altura e robustez, projetada para suportar as forças e pressões causadas pelo desfiladeiro e pelas condições atmosféricas adversas. Construída com materiais resistentes, como concreto armado, aço e outros componentes de engenharia avançada, a ponte é um feito impressionante da engenharia moderna. Ela oferece uma vista espetacular do desfiladeiro e da paisagem circundante, acrescentado um aspecto estético à sua função prática. Além de sua importância como uma via de transporte crucial, a Ponte do Desfiladeiro Real é frequentemente considerada uma atração turística devido à sua imponência, beleza natural e provoca aos aventureiros uma sensação de medo e perigo. Ela destaca-se como um exemplo de habilidade técnica e audácia arquitetônica, sendo uma obra de destaque na paisagem onde está inserida. Quarto lugar, Ponte Eshima Ohashi, é uma ponte estaiada que atravessa a Baía de Naka, no Japão. Ela é conhecida por sua aparência impressionante, com uma rampa íngreme que dá a ilusão de ser muito íngreme quando vista de certos ângulos. A ponte é uma das maiores do mundo de seu tipo, com 1,7 km de comprimento e 44 metros de altura. Ela conecta as cidades de Matsui e Sakaiminato e é uma atração turística popular na região. A Ponte Eshima Ohashi é uma maravilha da engenharia e um marco importante na paisagem japonesa. Terceiro lugar, Ponte dos Macacos, localizada no Vietnã. Essas passarelas foram construídas sobre rios ou desfiladeiros, para ajudar as pessoas a passarem por esses lugares. Mas você não verá nenhum feito moderno de arquitetura dessas estruturas. Não há metais resistentes ou concreto duro. Não há materiais modernos nessas pontes, o que já indica que são perigosas, pois as maiorias das pessoas querem saber se há materiais resistentes sob seus pés, mas aqui você não terá isso. Essas pontes muitas vezes consistem em apenas um pedaço de tronco e têm apenas um corrimão, fazendo com que os aventureiros estendam os braços para o equilíbrio, mas às vezes essas pontes dos macacos nem têm corrimão e não é algo que vocês gostariam de aventurar-se para atravessar. Essas pontes não foram criadas para a travessia de veículos e sim para a travessia das pessoas sobre os rios do Vietnã, pois nesses lugares não existem estradas e nem pontes fixas. O nome Ponte dos Macacos se dá devido à forma como as pontes foram construídas. Você precisa ser ágil e esperto, como um macaco, para atravessar essas pontes, o que mostra o quanto são perigosas essas pontes, se você não tiver cuidados. O governo do Vietnã está lentamente substituindo as pontes dos macacos por estruturas de concretos. Porém, algumas pontes serão reformadas e mantidas em sua forma original para os turistas aventureiros que amam uma experiência emocionante e única. Segundo lugar, Ponte Suspensa da Floresta Tropical de Montenegro. Localizada na Costa Rica, essa ponte totalmente diferente e única aguarda os turistas mais aventureiros. Uma aventura extremamente única e inesquecível, como explorar uma floresta tropical de Montenegro, e para fazer isso, precisamos atravessar essa floresta por várias pontes suspensas.
Foram construídas várias pontes suspensas para ajudar os turistas e visitantes a caminhar entre as copas das árvores e observar a floresta ao redor. Essas pontes se tornaram uma das maiores atrações turísticas do local e muitas pessoas gostam de caminhar nessas pontes, pois podem ver vistas incríveis por entre as árvores que não encontraram em nenhum outro lugar. Além de lhe permitir estar numa floresta tropical sem realmente precisar passar pelos incômodos dos insetos e perigos das cobras ou outros animais perigosos. Porém, não se sinta tão seguro assim, sempre existe riscos nessas pontes suspensas. Elas são chamadas de suspensa por uma razão, elas são penduradas em alguma coisa e assim balançam com seu simples caminhar e muitos dizem que tiveram enjoo durante o passeio e outros reclamaram que sentiam muita insegurança devido a ser precárias as estruturas e o medo foi constante. Se menciona que se algo acontecer com uma dessas pontes, as consequências poderiam ser bastante desastrosas. Primeiro lugar, Ponte Petri, localizada na Ucrânia, é uma das pontes mais básicas que existe, feita apenas com tábuas de madeiras e cordas e isso é praticamente tudo. Ela se encontra num desfiladeiro com mais de 1.200 metros. Os ventos fortes desse lugar são conhecidos em se transformarem em furacões às vezes, o que significa que a ponte vai balançar e tremer bastante. Se você resolver visitar e cruzar essa ponte é melhor segurar bem. Aos turistas aventureiros é muito importante verificar como está o clima e a velocidade dos ventos nesse lugar, antes de aventurar-se nessa insana travessia. Essas pontes que vocês conheceram são as mais insanas e perigosas do mundo e oferecem uma mistura única de emoções e riscos, atraindo aventureiros corajosos, mas também representando uma ameaça real para aqueles que não estão preparados para enfrentar seus desafios. Qual dessas pontes vocês sentiram mais medo? Deixe nos comentários suas opiniões, sua participação é importante para a nossa interação. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir e inscreva-se no nosso canal. Temos vídeos novos todas as semanas. Até a próxima!